Bom dia para quem me assiste de dia, boa tarde para quem me assiste de tarde, boa noite para quem me assiste de noite. É, bom, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, ainda não é ao vivo, mas Moré Mozart com vocês, tentar transmitir aqui umas palavrinhas para mais um showzinho de Torá. Bom, queria começar com um assunto, né? Eu sou um dos amantes do futebol, mas todo mundo quando joga, joga para ganhar, né? Às vezes não, mas normalmente é esse que é o objetivo. Agora, quando o resultado é um empate? Qual o nosso sentimento quando a gente empata um jogo, quando termina empatado um jogo, né? Existe aquele empate que a gente chama de empate com sabor de vitória, né? Teu time estava perdendo de 3-0 e, cara, faltando 15 minutos para acabar o jogo, teu time faz um, aí diminui para 3-1, faz outro, diminui para 3-2 e nos 47 do segundo tempo, 3-3. Acabou o jogo. O jogo acabou empatado, mas o teu sentimento, né, de para quem estava lá atrás, você saiu vitorioso, você sai com um sabor de vitória. Esse é um tipo de empate. Por outro lado, para aquele, o contrário, né, você está ganhando um jogo de 3-0. Você estava vencendo por 3-0, a partida praticamente liquidada, você venceu o jogo, né? E faltando 15 minutos, os caras acham um gol, 3-1, acha outro 3-2, de repente, bum, 3-3. Você não entende nada, né? Tipo, o jogo estava ganho e de repente acabou. Ou seja, por mais que terminou empatado, o sabor foi de derrota. Para você, você perdeu aquele jogo. Tem aquele empate que a gente chama de empate na raça, né? É um empate que ele está de bom tamanho, tá bom? Sei lá, você foi jogar fora de casa, foi jogar Flamengo e Grêmio, você vai jogar lá na casa do Grêmio, é difícil. Então, se você joga com o Grêmio lá e você consegue arrancar um empate lá, é um resultado normal, não tem um sabor de vitória e tal, como eu falei antes, mas tem um sentimento de tá de bom tamanho. Não é a melhor coisa, mas tá de bom tamanho, dá para se contentar, né? Dá para ficar satisfeito. Porém, tem aquele empate que a gente chama que frustra a galera. Você vai para um jogo dentro da tua casa, é você contra o lanterna do campeonato, né? Você tem a chance de vencer, de melhorar na tabela, você joga com o time, termina 0-0, assim, tipo, no jogo não acontece nada, aquele empate sem graça que frustra quem estava no jogo. Né? Então são sentimentos, por mais que todos esses jogos foram empate, cada torcedor nesse dia do jogo saiu com um sentimento. Você saiu de lá frustrado, você saiu de lá, pô, valeu, saiu de lá tipo, que não acredito, que ridículo, meu time estava ganhando 3-0 e empatamos o jogo. E o outro cara, caraca, cara, a gente perdia de 3-0 e conseguimos o empate. Esses são alguns sentimentos com relação a empate, né? Bom, já já a gente encaixa isso na nossa aula, mas eu queria dar uma pausa aqui para falar para vocês sobre a palavra marloket. Marloket em hebraico tem uma raiz, né? Ela está ligada com helek. Helek que significa parte. Né? Então, marloket cada um tem a sua parte, cada um tem o seu lado. Isso aqui é marloket pela Guimarães. Então, no Talmud, quando os sábios discutiam alguma coisa, vale lembrar que não é que eles discutiam se, será que existe a mitzvah tal? Será que existe tal? Não. Eles sabiam que tal mitzvah existe. A pergunta deles é de onde eles podem ter aprendido isso na Torá. Isso é que discute o Talmud. De onde aprende isso? De onde que a gente aprende aquilo? Mas o fato é, eles já cumpriam com Torá e mitzvot, tá bom? Mas a pergunta é com relação à palavra marloket, né? Existia uma discussão entre eles, né? A discussão entre os sábios, né? Que eu vou chamar aqui de marloket leshem shamayim. O que é marloket leshem shamayim? Ao pé da letra, era uma discussão que eles tinham na construção ali do raciocínio. Era uma discussão que eles tinham para formar para concluir, né? Para tirar suas conclusões dentro do estudo. Só que quando a gente fala Leshem Shamayim, é tipo em nome dos céus. Essa seria a tradução. Ou seja, tipo, é uma discussão onde o objetivo ali é tirar alguma coisa de aprendizado e não uma marloca de discussão em sentido de brigar, ok? E mais à frente eu vou falar também que dentro do Talmud
né? Na verdade tem a ver com isso aqui agora, não vou fazer mais à frente não, desculpa. A palavra teiko. O que é teiko? Teiko é o seguinte, em alguns momentos na Guimará, né, dentro do Talmud, tá? Você tem o Talmud, tem a construção, tem as Mishnayot, né, que é a Torá falada, e tem toda aquela coluna ali que são as discussões em cima da Mishnah, com comentários de Rashi para cá, com comentários de Tosfot para lá, enfim, essa é mais ou menos a página do Talmud, mas o principal meu foco aqui, para não ficar muitas palavras, qual é? A palavra Mahloket, né, que é discussão entre eles. Então, eu acho isso, não, acho que é aquilo. Eu aprendi isso, estava escrito tal coisa, não, estava escrito tal coisa. E eles vão discutindo lá, discute daqui, fala dali e tal. Mas uma palavra que surge no Talmud, é essa palavra que eu coloco no final, que é a palavra chamada teiko. E o que é teiko? De acordo com o Talmud, a palavra teiko está ligada com empate. É empate. Isso significa que eles tinham uma discussão num certo assunto, né? Ah, o fulano acha tal coisa, o outro achou tal coisa, ele entendeu assim, entendeu? E discute, só que não chegavam a nenhuma conclusão. E a resposta no Talmud ficava realmente teiko, empate, né? Mas é um empate numa disputa? Não, é um empate em termos de, tipo, os dois sabiam, tinham onde se apoiar as suas opiniões, só que não se chegava à conclusão, tá bom? Isso é a palavra teiko, ok? Perdão, desculpa. Então, voltando aqui é o seguinte. Dentro do Talmud, você tem a Mahloket, né, como eu falei, que é a discussão entre os sábios. Lembrar que a gente tem dois tipos de forma que a gente pode chamar discussão. Eu posso falar que é Lariv ou eu posso falar Ladun, né? Igual, o que é um, o que é o outro, né? Lariv significa literalmente que você está brigando e discutindo com o outro sem nem mesmo respeitar ou aceitar a opinião do outro. Mesmo onde o outro tem onde se apoiar. O outro tem onde se apoiar, numa opinião, não é que ele simplesmente tira a coisa da cabeça dele. Ele tem fundamentos, ok? Mas simplesmente você briga, não é assim, não sei o que, você rebate, briga e tudo mais. Isso é lariv, ok? Ladun é simplesmente quando duas ou mais pessoas com suas opiniões e visões discutem o assunto, porém respeitando e tentando encontrar um denominador. Da palavra ladun sai a palavra din, lei, ou seja, é um denominador em comum, abrindo sua mente, até mesmo voltando atrás da sua própria opinião, que é uma coisa que acontece muito no Talmud. O sábio A fala uma coisa e o sábio B falava outra coisa. Eles discutiam, o outro falava, não, você tem razão, eu retiro, eu acho que a forma como eu estou pensando não é a certa e vou lá e repenso como eu estou fazendo. Isso se chama ladum, né? Você está realmente discutindo de uma forma diferente. Tá? Como eu falei lá atrás, a marloket deles era entre Leshem Shamaim. Eram discussões, né? De uma discussão do sentido de ladum, de sair uma lei, de sair alguma coisa legal ali, sem ferir o outro e tudo mais, onde os dois possam até concordar. O que é diferente de lariv, a pessoa rav, ela começa a brigar uma com a outra, né? Não é tipo falar, tem duas pessoas, em português, tem duas pessoas discutindo lá em cima. Discutindo um assunto ou discutindo de brigando? Essa que é a ideia que eu queria passar. Então, os sábios do Talmud, a marloqueta, a discussão que eles tinham era no sentido de ladun, não de lariv, ok? Essa que é a ideia. Então, por mais que tinha uma queda de braço, uma disputa entre eles, a ideia é buscar um equilíbrio e não arrebentar aquela corda onde cada um vai para um lado. Queria, então, fazer uma colocação, uma relação, um link da ideia da construção do Talmud, de uma página de Guimará, né, das Mahlokot, das discussões, né, se tem lariv, se tem brigas, ou se tem ladun, trazer uma lei ou uma praticidade, denominador comum, isso tudo para os dias de hoje, né? Eu enxergo que hoje a humanidade ela está escrevendo uma página de Talmud, né? Eu vejo que existe um assunto, o assunto é a Mishnah, é a Torá falada, e ele é jogado. E dentro disso surgem todas as discussões, que é a Guimará, que são as discussões, né, entre as pessoas, os entendidos, né?
e tem os outros comentaristas de fora e tudo mais, para tentar explicar e entender tudo que sai dali. E colocando isso nos dias de hoje, a gente tem o nosso famoso coronavírus. Ele, queira ou não, ele é o assunto do momento, ele é a nossa Mishnah. E só que agora o que está acontecendo, a gente já está discutindo uma outra fase. Eu tinha parado de falar sobre esse assunto, mas a fase de hoje é: fica em casa ou sai de casa? Abre o comércio ou fecha o comércio? Volta às aulas ou não volta às aulas? Vou à faculdade ou não vou à faculdade? Enviar os filhos para a escola ou não enviar os filhos para a escola? O maior problema que a gente tem nesses assuntos é que em todas essas situações você tem onde se apoiar. Se você é um cara que pensa, fica em casa que é a melhor coisa, tem onde se apoiar. Se falam para você, não, tá na hora de sair de casa, tem onde se apoiar. Onde se apoiar, que eu digo, é ter especialistas que vão falar, não, vale a pena você sair, não vale a pena você continuar em casa. Abrir o comércio? Não, tem gente que fala, olha, é melhor abrir, os números não acompanham. O outro vai falar, não, é melhor você tentar fazer à distância. Volta às aulas ou não volta? Não, não volta, o contato ele é maior. Ah, volta sim, a criança não pode ficar em casa. A mãe vai, o aluno vai para a faculdade, pô, mas vai, vou, o aprendizado não está legal, a internet não é boa. Não, não volta, é perigoso. É verdade, tem onde se apoiar. Envia os filhos para a escola ou não envia? Né? Eu, por exemplo, estou nesse caso. Não, ontem, por exemplo, estava passando um programa da Fátima Bernardes. Eu estava com a minha esposa na médica, que ela está grávida, graças a Deus, e aí estava com ela aguardando, e aí estava aparecendo uma discussão, né? Mando meu filho para a escola ou não mando meu filho para a escola? E você, como telespectador, como eu, tá ali sentado. Aí vem um e fala, não, você é o tal mudo. Não, vem o fulano e fala assim, manda o seu filho. Mas por outro lado vem outro e fala, não, não manda o seu filho. Né? Aquela famosa história, bota o casaco, tira o casaco. Bota o casaco, tira o casaco. E você fica ali no meio, você é a criança, né? Porque são os especialistas falando. E aí começam muitas discussões, certo? Um olha para um lado e vê uma coisa. O outro olha do outro lado e já vê uma outra coisa. E aí eles começam a discutir. Só que essa discussão não fica só entre eles. Ela entra pra gente, né? Se eu começo a discutir com você que está me vendo, você acha que tem que fazer assim. O outro já fala que tem que fazer da outra forma. Só que os dois com base, com argumentos, né? Não é que estou falando do nada, jogado. Tem gente que fala, faz isso, tem gente que fala aquilo. Ontem mesmo saiu na RJTV também, falando isso, que saiu uma liminar que diz que as escolas agora podem abrir. Aí logo depois sai uma liminar e fala, não, não pode. Aí vem outra justiça e fala, não, pode, não pode. Aí fica, tem escola ou não tem escola? Aí tu arruma criança ou não arruma criança? Arruma criança ou não arruma criança? Liberou, vai ter escola. E agora? Eu sou pai. Eu mando meu filho ou não mando meu filho? E aí vão ficando vários pensamentos e várias ideias. Só que aí entra num outro ponto, né? Aquela pessoa que faz de uma certa forma, ele é super irresponsável. Ele está errado. Como ele pode fazer? Galera, só para ficar bem claro, eu não estou defendendo nenhum dos assuntos. Olha, eu estou pegando a ideia de uma discussão. O que é o Lariv? O que é o Ladu? Chega uma pessoa e fala, olha só, eu vou fazer assim. Aí outros vão julgar, né? Já que eu estou pensando da forma como o B pensa. Super irresponsável fazer tal coisa. Como você tem coragem de fazer isso? E a vida? E isso? E aquilo? E isso? E vai, te joga num buraco, né? Por outro lado, se você faz de um jeito, você é um exagerado. Que isso? Como você... A sua saúde mental e não sei o quê. E aí começa a colocar um monte de coisa. E fica aquela briga. O que faz a ser o irresponsável e o que faz a ser o exagerado. Né? Mas isso tudo, galera, você que está me assistindo como um... Cara, eu ouvi os médicos. O outro fala, cara, eu ouvi outros médicos.
Ah, eu ouvi especialistas. Ah, eu também ouvi especialistas. Galera, eu estou pegando esse assunto aqui, mas é para você pegar isso na tua vida para vários assuntos. Ok? Mas a fato é que ficam discutindo. Posso pegar no assunto de religião. Ah, não, você é super religioso. Você é muito exagerado. Aí vem o outro falando, você, ou com o extremo, você não é nada religioso. Você é um largado, você não está nem aí. Você é o afastado, né? Mas aí tem que descobrir onde estou eu nessa história, né? E aí é que entra um problema. O eu, ele entra com um grande problema. Ele entra no sentido de que ele é o equilíbrio. Eu sou certo. A forma como eu estou agindo no meio, na pandemia ou na religião, no que for, é o equilíbrio. A forma como eu faço é que é o certo. Ou seja, então eu estou aqui, quem faz acima do que eu faço, eu acho que é exagerado. Quem faz abaixo do que eu faço, para mim é um irresponsável. E por aí vai, né? A gente vai sempre fazendo todos esses julgamentos. No sentido que eu quero colocar para vocês, voltando, galera, eu não estou discutindo aqui o que tem que se fazer. Se vocês têm que ir para a faculdade, se não tem que ir para a faculdade, se eu, Mozart, tenho que mandar meus filhos para a escola ou se eu não tenho que mandar meus filhos para a escola. Eu não estou perguntando, não estou jogando para vocês se vocês têm que, quem tem loja, se tem que abrir a loja, se não tem que abrir a loja. Eu não estou fazendo nada disso. Essa não é a aula. O que eu estou querendo dizer é que todas essas perguntas, essas situações que eu trouxe, você consegue base e pessoas que te deixam perdido nesse assunto. É o assunto do momento, né? É um assunto do momento. E a grande resposta para a maioria desses assuntos é o que eu trouxe lá no início do Shiur. É teico. Tá empatado. Você tá de mãos atadas. Se eu sair na rua, eu tô sendo irresponsável, mas se eu fico em casa, eu sou. Caraca, pô, não aguento mais. Todo mundo me julgando, eu não sei, tô meio perdido. Eu quero fazer o certo. Só que eu não tenho, não saiu um protocolo ainda do que é o certo e errado. Sai o que você tem, o que diminui as estatísticas de uma coisa, mas aí vai e aumenta em outra, né? O cara fala, faz assim. Aí quando tu começa ele, mas saiba que tem consequências assadas. Aí tu, caramba, não quero. Aí tu vai parar. Mas tudo bem, mas aí tem consequências. Aí tu fica perdidão, né? E aí o problema que acontece, galera, é entre a gente, entre eu, entre você, entre todos nós aqui. Qual é? Que a gente fica fazendo isso que eu falei, a gente fica fazendo julgamentos, né? A gente fica tratando o outro, né? Taxando. Eu vou dar um exemplo, que eu sou pai. Vai ter 20 alunos na sala dos meus filhos. E aí começa, vou mandar o filho ou não vou mandar o filho? Aí tem gente que vai ficar, bom, eu vou mandar meu filho para a escola só se a maioria for, né? Mas, pô, mas eu tô sem opinião, tô sem critério. Deveria ser, é pior, né? Porque se a maioria dos alunos vão à escola, então é melhor que meu filho não vá, porque aí eu tô aumentando o risco dele. Só que, por outro lado, se eu não mando a criança para a escola, ele é o único que está em casa e os amiguinhos ficam falando dele, não sei o que, então ele fica chorando em casa, ele não tem rendimento no estudo. Estou dando um exemplo assim, tá, galera? Estou pegando como você consegue olhar para todos os lados. Aí tu fala, agora tem poucos alunos na escola. Ah, então eu vou mandar, porque o risco vai ser menor. Tem poucos alunos na sala dele, só foram 3. Mas aí você pensa, pô, mas se 17 não enviaram seus filhos, será que eu não estou sendo então irresponsável? Ih, então eu sou irresponsável. Não, então não vou mandar não. Ou você tem a personalidade. Fala, olha só, de acordo com o que eu penso, com o que eu trabalho, com o que eu entendo, com não sei o quê, com a situação da minha vida, que é diferente da situação da vida do outro, e não sei o quê, eu cheguei à conclusão de que o ideal para eu fazer é isso aqui. Beleza. E aí você dá a cara dessa forma. E aí cabe aos outros, né, falar, bom, o fulano foi à escola, ponto. O fulano ficou em casa, ponto. Isso é um problema dele, isso é uma decisão dele. O mundo jogou em cima da gente essa responsabilidade, a gente escolher se eu vou, se eu não vou, se eu faço, se eu não faço, e você fica, né, de mãos atadas. E aí, como é que eu faço? É tanta informação, tanta indecisão nas coisas que você vai ficando bem perdido. Então, galera, o que eu queria deixar aqui para vocês, né, uma conclusão é,
Se a gente vai discutir, quem quiser discutir qualquer coisa, eu discuto amarradão. Mas eu não quero larive. Eu não quero discutir com você com o objetivo de vencer. E não vai ter essa de empate com sabor vitória, empate com sabor de derrota, empate que me frustra, ou um empate que valeu a pena. Não é isso que eu quero. Eu acho que a gente tem que estar junto, tentando discutir, quando você vai discutir um assunto, que, cara, vamos ver o que é melhor para a gente, para a humanidade, para as pessoas. Essa que é a ideia. E nem a gente não consegue ter resposta para tudo. Muitas vezes a melhor decisão numa discussão é teico. Vai ter um empate, não um empate técnico. Mas é uma coisa, uau, é uma situação nova. Pô, não estou sabendo. Vamos lá, vamos pensar junto. Mas não julgue quem fez diferente do que você está fazendo. Não cabe a mim. Eu mesmo, talvez dentro da minha casa, eu tenho um pensamento para um filho e um pensamento para outro. Eu tenho um pensamento para mim que é diferente do pensamento da minha esposa. Eu tenho assuntos que eu vou discordar dela, mas a gente vai lá duro, a gente vai discutir junto qual é o melhor se fazer e tudo mais. Não falo só com relação a coronavírus. Não é isso. A minha ideia na aula, galera, é deixar claro para vocês que o outro também tem onde se apoiar. Eu não estou discutindo aqui agora se 1 mais 1 dá 2 ou dá 3. É unânime que 1 mais 1 dá 2. Agora, quando a gente discute um assunto, onde o mundo discute, onde toda hora sai uma lei que fala isso, a outra que fala aquilo, aí vem para cá, muda para lá, volta às aulas, não volta às aulas, vai para a escola, tá de máscara, tá multado, não tá multado, um país fez isso, o país fez aquilo. Sai pesquisa, já acompanha aí, você vai ver. Qual país está fazendo o melhor trabalho nisso? Como é que estão as coisas? Então tá tendo muito julgamento. Se tivesse feito assim no início, estaria assim, se tivesse... Eu não sei, eu não estou julgando nem decidindo quem errou ou quem não errou. Mas entre nós quando eu falo, entre as pessoas que estão passando pelo que eu passo, né, dessas indecisões do que fazer, de quem acompanhar e tudo mais, o que eu aconselho é entenda e aceite como o outro está decidindo. Óbvio, você não tem que aceitar e entender quando ele fizer que 1 mais 1 dá 3. Tá bom? Então a conclusão que eu queria deixar, galera, essas discussões, elas têm trazido julgamentos por parte de todos nós, tá? Mas eu não estou aqui para expressar minha opinião sobre isso tudo. Mas o fato é que todos temos onde nos apoiar. E as próprias autoridades é que discutem, como eu falei, o Talmud, eles discutem, né? Qual o objetivo de cada um quando discute? Se está puxando para o seu lado, se a discussão é Lechem Shamayim, como eu falei do Talmud, que é uma discussão onde o cara quer trazer coisas boas, aí eu já não sei como é que são os objetivos, não estou lá dentro, tá bom? Mas o fato é que estamos num momento de indecisão, é isso que eu vejo. Então, não julgue jamais como um se comportou ou como o outro está tentando fazer. O maior problema é quando cada um de nós acha que é o ponto de equilíbrio. Se eu falar, olha só, nem o da esquerda, nem o da direita, o ponto de equilíbrio sou eu. Eu faço a maneira mais correta. Eu sou o cara, aquele que bebe muito é o cachaceiro. O que não bebe nada é o bobão. Eu sou o equilíbrio, porque eu sei beber, eu bebo socialmente, eu sou o cara da bebida. Ou eu sou, aquele cara estuda muito, bitolado, aquele cara não estuda nada, vagabundo. Eu sou o estudioso referência. O problema é exatamente isso, quando a gente acha que a gente é o ponto de equilíbrio de todas as situações. Em algumas situações, como o momento que a gente está passando agora, eu diria que a gente está no momento de teico. O mundo está empatado. Então, quem está cabendo a muitos de nós aqui, acompanhar e ver qual a melhor solução para a sua família, se você tem onde se apoiar. Tá? Então, galera, que todos nós só saibamos de boas notícias. Rosh Hashanah, se Deus quiser, daqui a 3 dias, tenho certeza que vai vir um ano novo para a gente com cura para o que a gente está passando. Eu vou ter o baita com casa cheia e todo mundo festejando, somente alegrias. E é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Um beijo grande. Valeu!